Olá, bem-vindo ao meu canal. Esqueci o microfone, mas vocês estão vendo o sol que está fazendo? Eu não tô nem aí se é brega esse chapéu aqui de colhedora de arroz da China. Tô nem aí. Eu já tô com dor de cabeça já porque tá quente. Mas eu tava pensando em levar vocês para conhecer um dos bairros mais chiques do centro de Oslo. Eu ia lá, só que tá um sol tão forte. Sim, na Noruega, acreditem. Mudança climática também atinge aqui. Tá um sol tão forte que eu desisti. E eu vou levar vocês de noite. Já que não tem noite aqui, pelo menos tá mais fresco. Então, pera lá. Ah, ufa, agora sim, tá mais fresco. São quase 9 da noite. Estamos aqui na entrada do bairro do Akerbrygge e faz uns 2 anos já que eu queria fazer um vídeo a respeito desse bairro, porque ele tem uma história muito interessante de revitalização. Foi basicamente do porto do Rainha da Sucata para realmente os criptobro da Karl Johan, que seria a paulista norueguesa. Então eu estou aqui na entrada de uma das entradas, né? Tem essa entrada aqui, tem uma outra lá dos fundos, que é mais bonitinha, mas eu vou dar a volta no bairro. Aqui a gente pode ver, acima da minha cabeça, as famosas plaquinhas no centro de Oslo falando para esse lado vai para lá, para esse lado vai para cá. Esse bairro aqui fica de frente para a prefeitura. Na entrada do bairro aqui, se a minha cabeçona sair da frente, tem a prefeitura de Oslo, para quem não sabe. Então a entrada fica de frente para a prefeitura de Oslo, esse prédio bonitão aqui. Tem um monte de estátuas bem legais ali. Então a gente vem por aqui, essa aqui tem uma praça que no momento está fechada, deve ser alguma coisa de futebol, porque está no meio da Copa do Mundo. E no meio da pracinha aqui, do calçadão, tem um trilho de bondinho elétrico, então preste atenção, tá? Você não pode ficar cruzando aqui do nada, todo mundo cruza, né? Porque turista não sabe como funciona, mas tá vendo as linhas de metal ali no chão? Então, e aqui também desse lado fica o prédio do Prêmio Nobel da Paz. Sim, toda aquela polêmica sobre Trump e a mulher lá na Colômbia, enfim, né? Sem comentários. Mas então eu queria comentar um pouquinho com vocês a história desse... Ó, o trem passando ali. Trem não. O bonde elétrico. Então eu queria comentar com vocês um pouquinho da história desse bairro, que passou por uma revitalização, basicamente, de arquitetura. Quem é fã de arquitetura tem uns nomes famosos aqui dos 4 arquitetos que em 1984 participaram do projeto de revitalização do porto. Era um porto, na verdade. Bom, então deixa eu explicar direito a história. A história do Akerbrygge. Hoje é localizado às margens do fiord de Oslo. Akerbrygge é um dos bairros mais visitados e sofisticados da capital norueguesa, repleto de restaurantes, cafés, lojas, escritórios e uma agradável área à beira-mar, que no verão aqui é muito popular, como vocês estão vendo. E esse bairro representa uma das maiores exemplos de revitalização urbana da Noruega. No entanto, sua história começou de uma forma bastante diferente. Durante a grande parte do século XIX e XX, a região era ocupada pelos estaleiros da empresa Akers Mekanisk Verksted. Desculpem a pronúncia. É que, traduzindo, oficina mecânica Akers é o nome da oficina mecânica. Fundada em 1854 e na época o local era um dos principais centros da indústria naval norueguesa, responsável pela construção e manutenção de navios que impulsionaram o crescimento econômico do país. Vocês estão escutando os sinos da prefeitura? Ano passado eles colocaram música do Cranberries. Eu tenho que ficar um pouquinho longe porque tem gente tocando música e o YouTube vai derrubar meu vídeo se eu deixar. Olha lá o seu polícia! Ele é o botezinho da polícia fazendo a ronda via mar. E lá tá chegando um dos ferries que vai para as ilhas que ficam aqui de frente, Nesoden, acho que é o nome de uma delas. E tem as outras ilhas também que são praias. Você pode pegar esses ferries para ir para as ilhas ao redor aqui de Oslo, está dentro da zona 1. Então você pode usar o bilhete de
ônibus, porque faz parte, tá vendo a hashtagzinha ali? É o símbolo do Ruter, que é a empresa de ônibus aqui da Noruega. De Oslo, digo, da Noruega. Cada cidade tem a sua empresa, né? Mas aqui ao redor, e Asker também, é a Ruter, que é dividida em zonas. E você pode usar o bilhete do ônibus, que é um bilhete único, diário, e vale para todos esses transportes. Chique, né? Já pensou? Você vir turistar e... eu fui andar de transporte público. Aí o transporte público é um iate. Vocês verem como é chique esse bairro. Tem gente dançando ali, tá acontecendo um bailão público, alguma coisa assim, com música do Elvis. Eu não posso ir muito perto, né? Que senão vai derrubar o vídeo. Então vou botar outra música em cima. Arrasta o pé, sacode o chão. Quem tá solteiro vem pra esse arrastão. Cheguei na vaquejada, poeira subindo, botina carimbando, terreiro sorrindo, ela rodando a saia rindo de lado. Disse: se tu dança direito eu fico do teu lado. Vem pro forró de chão batido, desce, sobe, cola comigo. Pisa, 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 piseiro gostoso. Milhares de trabalhadores passavam diariamente pelos estaleiros, fazendo da área um importante polo industrial de Oslo. Com a modernização da indústria naval e a transferência das atividades para áreas mais adequadas, os estaleiros encerraram suas operações em 1982. Sim, tarde desse jeito. E em vez de abandonar o espaço, a cidade de Oslo decidiu transformar a antiga zona industrial em um moderno bairro urbano, preservando parte da sua identidade histórica. Obras de revitalização começaram na década de 80 e seguiram até nos anos 90, e antigas estruturas industriais foram restauradas e integradas a novos edifícios de arquitetura contemporânea, criando um ambiente que combina com a história, inovação e qualidade de vida. O nome Akerbrygga faz referência ao antigo município Aker, quanto ao termo norueguês brygga significa cais ou pier, reforçando a ligação histórica do bairro com o mar. Então, eu tive a ideia de fazer esse vídeo, na verdade, já faz 2 anos atrás, 2 anos e meio, porque a gente estava fazendo aula de literatura norueguesa no período romântico e era a época do Natal. Aí a professora mencionou alguns clássicos, que aqui todo Natal eles passam um monte de clássicos do período romântico. Romântico que na Noruega também é conhecido como nacional romântico, porque eles foram resgatar o nacionalismo, né, de 1840, por ali, o período romântico da literatura. E foi o período que o Moe e o Asbjørn, os dois carinhas que escreveram os contos de fadas noruegueses, eles saíram por todo o território nacional procurando essa identidade norueguesa de nacionalidade, quem é o norueguês, né? Porque era um país muito novo, eram governados por outros países, né? Primeiro a Suécia, primeiro a Dinamarca, depois a Suécia. Então eles estavam muito querendo criar a identidade norueguesa própria. Eles saíram pelo país conversando com a população atrás de folclore norueguês, e eles escreveram aquele livro maravilhoso, né, de contos de fadas norueguês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser encontrar o nome dos autores, e você vai ver do que eu estou falando. Mas nessas aulas de literatura norueguesa, na época do Natal, a professora mencionou alguns clássicos do período romântico, no estilo do período romântico, não que foram gravados na época do período romântico, mas mencionava que tinha uma criança pobre
no conto, né, da história natalina, tinha uma criança pobre que estava aqui ao redor do bairro do Aquerbriga, que na época chamava Holmen. E era só um pier, na verdade, não era um bairro, não é que as pessoas moravam aqui, mas era tipo um porto. Ainda é, né? Tá cheio de... Deixa eu virar a câmera. Tá cheio de iate hoje em dia, né? Então ainda é um porto, mas agora é um porto de luxo, né? E os prédios aqui com esse estilo de tijolinho, parece uma fábrica, né, antiga, da época moderna, ou da Revolução Industrial, é porque realmente esses prédios aqui eram, na verdade, os mais antigos, que tem uma plaquinha histórica na frente deles, eles eram uma oficina de navios. Eles consertavam navios, cuidavam do porto, né? E então essa localidade aqui era muito pobre, porque eram pessoas que faziam um trabalho físico, braçal, lá mexer com graxa, lá consertar navio, fazer as peças, não sei o quê. E era um porto, então assim, era muito frio, porque é só uma península no meio do mar aqui. É o fiord, né? O mar do fiord, mas é o mar, é o oceano. Então era muito frio no inverno, que não tinha nenhuma proteção do vento e era horrível. É realmente muito frio aqui, porque na beira perto da água é sempre frio, né? Então quem vinha pra cá era a classe aesthetics, classe trabalhadora. Bem vlogueirinha, eu adaptando para a linguagem moderna, contemporânea. Era o aesthetics, classe trabalhadora aqui. Então, de 1984 para frente, eles fizeram um projeto de revitalização desse bairro e aí começaram a fazer umas coisas modernas do período moderno, uma arquitetura do período moderno. E mesclaram junto com as fábricas que já estavam aqui, preservaram algumas das fábricas, só mudaram o nome, né? E agora não é tipo escritório, tem mercado, tem restaurante, tem de tudo. Aqui é um mini bairro, na verdade. Mas antes não era um bairro e tinha esse problema de pessoas... Como era um lugar pobre, considerado pobre, porque era da classe trabalhadora e era muito sujo, porque era um porto, um pier, um cais, chame como quiser. Então eles tinham esse estigma e tinha muitas pessoas aqui, ladrões, sabe aquelas coisas do estilo moderno, aqueles filmes antigos de 1920. Então, aí tinha esse tipo Oliver Twist, sei lá como é que fala aquele filme em inglês lá. Nesse estilo europeu antigo. E aí tinha os pickpockets, né, que eram as molecadas que roubavam o bolso das pessoas, porque tinham trabalhadores aqui. Então, para resolver esse problema de bandidagem da área, eles resolveram revitalizar o local e aí modernizaram um monte e criaram, sabe, que para salvar um bairro no sentido de segurança, se tem muita roubalheira, não é seguro, né? É porque não tem ninguém morando no bairro. Agora tem gente morando, tem comércio. Então não é só um lugar que depois das 4 da tarde fechou o ponto da galera, fecha a fábrica e fica vazio, à mercê de quem quiser vir aprontar, sei lá o que, faça, né? É o mesmo problema que a gente tem nas áreas de São Paulo, no centro antigo. Ficou tão caro morar naquela parte de São Paulo que eles empurraram os moradores para fora e aí só tem comércio no local, no bairro inteiro lá de São Paulo. E depois das 6 horas o negócio se transforma, tipo, começa a sair uns goblins do bueiro, jogando dado, fazendo aposta no meio da... Eu já morei em São Paulo, eu não sabia que isso acontecia. Eu e meu primeiro marido, meu ex-marido lá do Brasil, uma vez a gente estava andando em São Paulo, no Centro Velho, que eles chamam, né? E ia dar 6 da tarde e a galera, tipo, o pessoal fechando as lojas, o pessoal que trabalhava lá, todo mundo pegando a condução para ir para casa, rápido, rápido. E a gente, meu Deus, o que esse pessoal tá numa afobação para ir para casa? Deu 6 da tarde, o sol baixou, cara, começou a sair uns bichos, botou umas mesas com dado de aposta, não sei onde é que tá a bolinha, umas coisas bizarras, assim, completamente mudou o cenário, assim. Era uma coisa mais macabra, mas assim, obviamente pessoas que não estavam com boas intenções, mas para roubar o seu dinheiro ali. E muito estranho, muito estranho. Daí eu e meu ex imediatamente falamos, a gente tem que sair daqui agora, que o negócio ficou pesado aqui, ficou estranho. Então isso acontece quando você cria um bairro e a urbanização dele, se você não tem ninguém morando ali no local, não tem ninguém depois que fecha tudo. E aí fica à mercê da bandidagem, né? Não tem ninguém vigiando, não tem ninguém olhando, esse que é o ponto. Por isso que eles fizeram essa revitalização. E hoje em dia é um dos bairros mais luxuosos. Um dos mais luxuosos da capital de Oslo, muito visitado. O pessoal vem aqui para tirar, na verdade, uma foto da fortaleza,
que aqui tem uma vista melhor da fortaleza do Aker Brygge, do outro lado aqui do fiord, do que lá dentro mesmo, que você consegue tirar um cartão postal assim, porque você vê, dá um zoom na câmera, né, e fica bem massa. Mas então, me perdi na explicação, mas o conto que a professora mostrou pra gente era uma criança pobre que era um ladrãozinho de bolso, né, pickpocket, que eu falo em inglês, não sei como é que traduz isso para o português. E era uma criança pobre que ficava zanzando aqui no pier. E aí mostra o pessoal trabalhando, que era tudo sujo, todo mundo sujo de graxa, naquele aesthetics moderno, período moderno da Revolução Industrial. E era nesse estilo. E aí não é a série sobre este lugar aqui, mas é mencionado como antigamente, de 1840 até 1984, um lugar super pobre, que não era essa badalação que é hoje em dia, né? Olha isso, gente. É um quiosque em formato de morango. É um moranguinho. Eles estão falando morangos noruegueses. É que aqui no verão é muito famoso o pessoal comprar morango para comer, para ir fazer caminhada, trilha no caso, né, na natureza. E eles levam salsichas cozidas dentro de uma garrafa térmica, nojento, eu sei. Ovo cozido em potinho Tupperware, chocolate e uma caixinha de morangos, porque é verão. Então todo mundo come moranguinhos noruegueses, é uma delícia realmente. Olha, aqui você atravessa a ponte, tem um monte de estátuas, geralmente tem ou a bandeira do anarcocapitalismo ali, não sei, acho que é. E aí você atravessa essa pontezinha aqui e o visual muda. Aqui, ó, que bonito. O sol é todo projetado para refletir nos prédios e tem gente morando aqui, tá? É super caro um apartamento aqui, é super caro mesmo. E fazendo um book de foto ali. Não sei de que cultura, acho que é russa. Ali o estacionamento de iate, só gente pobrezinha. Lá tá o senhor polícia correndo atrás de alguém, aparentemente. Não sei porque eles estão dando um guasco ali. De besta, aparentemente. Vocês veem porque tem que ter polícia rondando aqui, né? Tá cheio de iate. De gente rica. Por isso. E aqui vocês podem ter uma vista da... Se a sua câmera tem um zoom da hora, dá de pegar bonitinho aqui. Hoje tem um monte de navio atracado aqui, então fica tudo com um monte de mastro na frente. Mas se você descer lá pro final, tem uma praia. E aí você pode tirar uma foto sem esse monte de mastro na frente. E aqui no fundo também, antes da praia, tem esses museus aqui. Astrup Fearnley, o nome do museu. E é tudo com esse design de curvo. Como é aquele homem que projetou Brasília? Niemeyer? Não sei como é que é o velhinho lá que projetou Brasília, que ele tem botado tudo curvo. Ele ia gostar desse lugar aqui.
Mas é só esse museu aqui que é curvo também. O resto dos predinhos é tudo estilo moderno. Parece o do seriado dos Jacksons. Deixa eu mostrar pra vocês o sol das 9 da noite. Porque estamos na Noruega, claro. Vocês veem? É muito bonito, né? O design que eles fizeram pra pegar o pôr do sol nos prédios. Fica muito da hora. Tem um restaurante de frutos do mar ali, que eu nunca fui porque é caro pra dedéu. Aí do lado de lá tem a Fortaleza do Aker. E atrás da Fortaleza do Aker tem a Opera House, na verdade. E a Estação Central fica pro lado de lá. Olha o que tá aqui na vitrine do museu. O mapa do Brasil. Por que tem o mapa do Brasil? Não sei. Isso aqui é tudo parte do museu. E aquela era uma sacola com o mapa do Brasil com floresta. Não sei por quê. Tem uma estátua bem doida aqui. É um monstro. Não sei quem fez. Não sei por quê. Deixa eu dar um zoom nela ali, peraí. Se passar alguém na frente, né? Porque Deus que me perdoe hoje, viu? Ali, ó. Cabeçona de um monstro. E ali embaixo tem uma mini praia. Eu não recomendo, né? Porque eu acho que a água aqui deve ser suja pra porra, mas tudo bem, né? Tem gente que vai. Tem uma vista bem legal para as ilhas ao redor aqui. Que dá de tirar fotos também, se a sua câmera tem um zoom legal. Aqui a entrada do museu. Acho que é só um museu de arte mesmo. Eu não vou descer ali pra praia. Tem uns marrecos ali. Feliz. Aqui é mais quieto. Ó, tem uma escultura feia. Parece que foi feita de papel machê por uma mãe de jardim de infância. Aí tem um restaurante chiquérrimo aqui também. Restaurantes que nunca porei meu pé. Me recuso a pagar um rim por comida que eu faço melhor. Desculpe. E lá você pode ver, ó. Se eu conseguir dar um zoom. Ó, aqui é Briga. Ou a Fortaleza. Tem duas bolas de canhão que parece um par de teta, mas tudo bem. Tá bom, o que raio é aquilo ali exposto do outro lado, um pé saindo de um cu? Não sei, é arte. YouTube não derruba meu vídeo, é arte. É uma coleção ali com um manequim com um pé saindo do meio do cu, tá bom, né? Então tá. Agora eu vou subir a escadinha aqui, onde tem um monstro. Deixa eu virar a câmera que agora não tem mais ninguém batendo foto dele. Ali, ó. O monstro. Não sei o que é isso, vocês que me digam. Vamos subir essa escada aqui. E vou ser ousada. Vou gravar falando e subindo a escada pra ficar que nem um pug respirando na orelha de vocês. Que nojo. É uma exposição de arte, o pinico, a bunda ali com o pé saindo do meio. Enfim, né? Tem essa torre aqui. Não sei se está funcionando. Deixa eu dar a volta aqui na câmera. Tico e teco não funciona. Fazendo muita coisa ao mesmo tempo aqui, eu vou cair. Aí, tá vendo essa torre aqui? Bem alta. Ela é um elevador que você podia pagar um ingresso. Antes, né? Não sei se tá funcionando mais. Você podia pagar um ingresso e daí você subia. E tinha uma vista panorâmica da parte de cima. Mas cheio de gente fazendo vídeo de TikTok de dancinha hoje, não sei porquê. Aí lá atrás é a praiazinha. Deixa eu mostrar pra vocês antes de eu passar pro outro lado da ponte de novo. Atravessando a faixa, né? Tá vendo aquela árvore lá atrás? Eu vou dar um zoom, peraí. Olha lá, ó. Tem uma árvore. Ela é feita de luzinhas de Natal. É o melhor jeito que eu consigo explicar. Cada folhinha ali é uma lâmpadazinha. E aí de noite, quando tem noite, né? Eles ligam e ela fica
passando um degradê de cores e mudando de cor de acordo com que as pessoas se mexem perto dela. É bem legal. Só agora não dá de ver nada porque tem sol ainda, né? A gente veio do lado de lá, demos a volta até o finalzinho da península. Tem uma praiazinha e agora vamos voltar. Tem umas exposições de artes bem legais. E o outro lado, os fundos desse bairro aqui é bem legal também. É mais estilo fábrica mesmo, como era antigamente. Tem uma cachoeirinha artificial. Isso aqui não é um rio, na verdade, é só um canal conectando as partes da península aqui da ilha. E é o mar, na verdade, né? Água salgada. Aí tem um monte de restaurante que, na verdade, é restaurante de cadeia de pobre que tem em qualquer outro lugar de Oslo, mas como tá aqui no Aker, né? Aí é chique. Ali tem uma outra fonte e tá cheio de bandeirinha do orgulho ainda, porque teve celebração recentemente, né? No mês do Pride. E tem outra ponte, aí a gente vai dar a volta na outra ponte. Tem um monte de estátuas espalhadas pelo bairro aqui. E na verdade essas estátuas elas ficam mudando, tá? Então você pode vir aqui em várias épocas diferentes que vai ter outros tipos de estátuas. Tem um monte de estátuas de moças despidas. Não posso dar o close, senão o YouTube me derruba o vídeo. Bem bonito, né? Aqui tem essa praça que sempre tem alguma exposição gigantesca aqui de arte. Hoje essa rosa. Uma vez teve um astronauta. Várias coisas. E aqui atrás de mim tem as partes do bairro que eram as fábricas de mecânica, né? Era a oficina de navio. Eu não sei se eles produziam, acho que eles produziam peças para os navios também. Porque eles falam mecânica, né? Então, essa parte aqui que hoje é só restaurantes, na verdade. E se você parar para olhar de perto as paredes de cada um desses predinhos de tijolinho, tem umas plaquinhas históricas explicando o que era em norueguês, mas aponta o Google Lens, como eu já falei aqui. Google Lens abre do celular, traduz tudo. E você pode ver a tradução em português. Então tem a data do que era e para onde que foi transferido e informações desse tipo. É bem legal. A gente já comeu aqui, bem mais ou menos. Não foi nesse daqui, na verdade. Esse ali é um restaurante, a gente foi nesse daqui, ó, que é Burger. Habugar. Mas é muito bonitinho, né? Vamos admitir. Ano passado eles colocaram um monte de flores de decoração em cima assim do telhado aqui, pendurado. Esse ano tá só umas faixinhas, meio brocochô. E aqui é o fim, aquele guichezinho ali que era a entrada da fábrica. Complexo de fábricas e oficinas mecânicas. A vista do outro lado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do passeio no complexo que era uma fábrica de mecânica para navio. E hoje é um bairro super chique, com condomínios de luxo e restaurantes caros. Na verdade tem restaurante de marca furrecona também, mas né, eu não duvido que seja mais caro. Então se inscreve aí no canal se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa um comentário. Vejo vocês no próximo. Tive que vir de noite aqui, é de noite, gente, é 9 da noite, quase 10 da noite na verdade agora. Finalmente gravei esse vídeo sem ficar
com queimaduras solares da mudança climática. Tchau.